Uma noite plena de paz a todos que participam desse banquete celestial da noite de hoje, estudando e refletindo sobre o Evangelho de Jesus. Que a nossa reflexão nos incite à prática do amor ao próximo, do perdão, da benevolência. Sejamos fraternos, lembrando que a humildade é o caminho que nos conduz a um futuro repleto de esperanças. Jesus, Divino Mestre, na certeza de que a prece feita com fervor alivia e consola os corações amargurados pelas agruras da vida, nossas rogativas não serão vãs. Bênçãos de luz recaiam sobre todos os aflitos, fragilizados pelas enfermidades do corpo e do espírito, favorecendo o discernimento para vencer os desafios. Uma luz, por mais tênue que seja, lembrando vigiai e orai, servirá de conforto e harmonia, propiciando saúde e bem-estar. Gratidão por tão valiosos ensinamentos. Muita paz. Boa noite, amigos. Sigamos com o nosso Evangelho da noite de hoje. O capítulo 17, o item 4, o quarto e o quinto parágrafo. O capítulo é o Sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. E o item 4, os bons espíritas. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com os seus gostos e os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para elas um simples fato que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não veem mais do que um raio de luz insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhe as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem em novos mistérios, sem indagarem se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina em princípio é um primeiro passo, que lhes facilitará o segundo, numa outra existência. Aquele que podemos com razão qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras, que nos outros permanecem mudas. Uma palavra foi tocada no coração e por isso a sua fé é inabalável. É como o músico que se comove com os acordes. O outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações.
Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. O Evangelho nos faz lembrar sobre os laços materiais que ainda são muito fortes em todas as pessoas e faz uma advertência salutar em relação aos espíritas, nos lembrando a todos que a crença nos espíritos é, às vezes, um fato que não significa dizer que com ele nós iremos mudar as tendências instintivas que temos. Muitas vezes, e muitos espíritas apenas veem o fenômeno que acontece e que é estudado no Espiritismo, assim como aquele raio de luz, mas ele é insuficiente para dar uma aspiração profunda. Ele é insuficiente para modificar as más tendências. Então, muitos se apegam apenas aos fenômenos, mas o lado moral do fenômeno ou as orientações que nos ajudam a modificar o comportamento e as atitudes, para muitos espíritas parece banal, parece monótono. Há sempre oração, há sempre pedido aos espíritos para que haja uma inserção desses irmãos nos novos ministérios, mas nunca se perguntam se estão em condições de fazer isso, se tem mérito para isso, né? Então, o texto do Evangelho nos mostra que são apenas espíritos imperfeitos que estacionam no caminho e se distanciam dos outros, porque recuam diante da obrigação de se reformarem, de se modificarem. Acham que há uma exigência muito grande do Espiritismo para a transformação moral do indivíduo e preferem continuar com as suas fraquezas no mundo da vida material. E mesmo aceitando a doutrina, que já é um primeiro passo, mas com certeza somente numa outra existência haverá esses irmãos de realmente dar sentido e significado àquilo que estão entendendo, àquilo que estão aprendendo. Então, na verdade, o verdadeiro espírita a gente reconhece pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. E ele conclui dizendo que enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro já compreende a existência de uma coisa melhor, se esforça para dela se libertar, para daqueles equívocos se libertarem, e sempre consegue, porque tem uma disposição firme, tem uma vontade firme. Senhor de nossas vidas, Pai misericordioso, é com muita gratidão que nos dirigimos a Ti nessa noite de alegria, abraçando-Te o coração bondoso e bebendo da Tua misericórdia infinita. Na nossa imperfeição e pequenez, não temos a noção exata da Tua grandeza e do Teu amor para com a humanidade inteira, toda ela, filha da Tua criação. Apieda-te, pois, Senhor, da nossa ignorância e da nossa infantilidade espiritual, e nos banha com as águas cristalinas do Teu amor e da Tua paciência paternal. Ilumina e abençoa, Senhor, a noite de hoje, e com ela todas as águas que nos alimentam a vida, águas que banham as nascentes dos rios e as que cantarolam o Teu nome em forma de ondas permanentes, águas que saciam a nossa sede do corpo e da alma, águas que em forma de remédio nos curam o corpo e a alma cansada de erros pretéritos. Dá-nos de beber dessa fonte cristalina e nos sacia, Senhor, de paz, saúde e de muita luz.
Que assim seja.